Manutenção da planilha. Esse tutorial serve para outras planilhas adquiridas conosco para otimizar a base de dados. Observe, eu tenho aqui uma planilha com poucos registros ainda. Com o tempo ela vai crescer, né? A base de dados vai crescer e ela pode ir perdendo o desempenho, né? Observe só, eu tenho aqui entradas. Aqui eu tenho no caixa aproximadamente, eu tenho 1.440 registros. São poucos registros, mas no decorrer dos meses, no decorrer do tempo, dos lançamentos que você faz diariamente, essa base vai ficar muito grande. E as telas podem perder o desempenho. Isso tudo depende do desempenho da sua máquina, né, de processador, de memória e também da quantidade de dados que você vai ter. Por isso eu vou demonstrar uma forma de otimizar essa base de dados. Observe, talvez você queira manter aqui, após a manutenção, os seus clientes, colaboradores, fornecedores, né? E outros dados que são de uso diário, você pode excluir, mas antes disso observe. Faça o backup da sua planilha, o primeiro ponto. Já está criando aqui um backup. Então você já guardou, já salvou a sua base de dados atual. Veja em backup, aqui eu estou na data do dia 20/11 de 2023, uma planilha com 4 MB, 4 MB e meio aqui de dados. Ainda são poucos dados, mas veja que você poderia ter aqui 100 MB, 200 MB, uma quantidade maior, né? E aí você faz o seguinte, aqui nesse exemplo é uma tabela de entradas de caixa, eu vou aqui em fluxo de caixa. Eu vou pegar essa tabela e vou fazer uma limpeza nela. Então, tudo que eu tenho aqui eu já fiz backup. Certifique-se de ter feito backup da planilha completa. Eu estou apenas com uma base de dados que alimenta aqui o meu caixa. Eu vou pegar aqui a primeira linha, vou pressionar no meu teclado Shift Ctrl, seta para baixo. Vou clicar com o botão direito e excluir toda essa base de dados. Você pode fazer esse procedimento aos poucos também. Mas eu excluí toda a base de dados, veja só. Agora, se eu for aqui em entradas de caixa, pronto, a minha tabela foi zerada. E eu posso continuar fazendo os lançamentos, né? Observe, eu posso fazer novos lançamentos e não perder dados principais, como por exemplo, aqui os meus dados de clientes. Veja só, fornecedores, clientes, né? Esse procedimento serve justamente para isso, né? Se você quiser, você pode baixar novamente essa planilha. Se você já baixou ela no seu computador, o arquivo não expira, você pode extrair novamente e começar uma planilha do zero, né? Só que você não teria aqui a sua base de clientes, a sua base de fornecedores, né? E de repente você quer continuar fazendo seus lançamentos aqui. Então, é uma forma de otimizar, devolver a performance da sua planilha, né? Você pode fazer isso em outras tabelas também aqui da planilha, né? Tomando todos os cuidados. Aqui, se você for, por exemplo, em movimentos, que são movimentos de estoque, veja que eu tenho uma base de dados grande também, né? Aqui. Com o passar do tempo, toda essa informação vai pesar aqui no meu sistema, né? E eu vou precisar fazer esse procedimento ou criar uma nova planilha. Então tá aí uma dica de como fazer manutenção na sua planilha, apenas excluindo essa base de dados. Se eu clicar aqui na tela agora, eu já zerei. Eu posso continuar fazendo os meus lançamentos. Se um dia eu precisar da base de dados antiga, por exemplo, eu apenas seleciono aqui a data da manutenção que eu realizei e pronto, eu já vou ter aqui a base de dados que eu preciso. Observe, ele já está abrindo aqui a planilha. Eu vou habilitar novamente o conteúdo, né? Ele fez uma cópia dessa planilha e eu vou aqui em movimentos. Observe, eu já tenho aqui os registros que eu preciso, né? Na outra planilha, lógico, eu vou ter a continuação aqui do registro 98 e por aí vai, aqui são poucos registros. Mas eu poderia, por exemplo, visualizar essa movimentação apenas acessando um backup. Veja que eu já tenho a ficha aqui daquele movimento de estoque. Aqui ele insere o nome, a data do backup. Para você ter um controle não só de um backup, mas uma manutenção, você pode complementar aqui, né? Você pode inserir na frente aqui, manutenção. Ele não é um backup simples, é um backup de manutenção do seu sistema, da sua planilha. Então você dá um nome manutenção, você sabe que nesse registro e você vai ter aquele controle, você sabe que nessa data de backup você realizou a manutenção da sua planilha.